Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Uma boa noite a todos. Shalom. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos em Cristo Jesus. Estamos dando início mais uma aula da nossa Escola Bíblica Adonai, a nossa EBA, e queremos nessa noite com certeza estarmos edificados na graça, no amor e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos orar para que o Senhor possa derramar das suas graças. Ó Pai querido e amado, em Tua presença nós nos encontramos já nesta feita. Te agradecemos e Te louvamos por todas as coisas, Senhor. Ó Pai, estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e com certeza, Senhor, nós precisamos da Tua revelação, da Tua graça, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Assim, Senhor, nos dai Teu direcionamento, dai-nos a capacidade, pela Tua graça, para que possamos compreender, entender e pô-las em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós possamos colocar, que nós possamos pôr em prática a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos entrando em mais uma aula, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Adonai. E hoje nós estaremos falando sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E esse texto que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de Mateus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 5 de Mateus, nós iremos ver essa passagem a partir do versículo 7. Nos diz assim a palavra do Mestre: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Parece ser uma palavra tão simples, né? E que nós somos desafiados todos os dias, em meio a tantas injustiças que nós convivemos, em meio a tantos estresses, em meio a tanta violência, em meio a tantas perseguições, ambições. Nós vivemos dias de grandes desafios em que, para que nós possamos, na realidade, colocar isso em prática, em evidência, nos faz necessário nós estarmos ligados realmente na videira, que é Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso texto base de hoje está no capítulo 5, no versículo 7, tá? Do Evangelho de Mateus, e nós iremos falar sobre misericórdia, tá? Essa bem-aventurança é um resultado de todas, tá? Todas as que antecederam a esta, que nós estudamos. Então, essa bem-aventurança, ela
traz um resultado, uma soma dos processos que nós passamos desde o início. Como nós havíamos falado na aula passada, né? Na lição passada nós havíamos falado que o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças, elas não foram citadas pelo Senhor de uma forma aleatória, certo? Ela não foi feita aleatoriamente, mas ela foi feita em uma construtividade, cada degrau, sistematicamente. É tanto que, se você observar bem, a primeira que nós vemos, que nós observamos, e nós sempre que nós trazemos a próxima aula, a gente recapitula, volta lá para a primeira bem-aventurança, para a segunda, para a terceira. Por quê? Para que você possa realmente ter um entendimento e ter a percepção de como as coisas se encaixam, como o Senhor Jesus estava querendo falar, transmitir. Então, essa bem-aventurança que nós vamos abordar hoje, justamente ela não poderia ter, ou não poderia ser antecedida dessas demais que a gente estudou, porque não se encaixaria se nós formos falar de uma visão sistemática, tá? E não de uma forma aleatória. Isso por quê? Porque, primeiramente, se faz necessário de nós reconhecermos a necessidade, tá? De termos o conhecimento ou o reconhecimento da necessidade, que foi a primeira bem-aventurança. Então, o que estava querendo dizer a primeira bem-aventurança, né? A primeira bem-aventurança é quando eu reconheço a minha pobreza espiritual. Quando eu reconheço a minha pobreza espiritual e sobre essa necessidade eu busco as riquezas do reino. Sobre a necessidade eu busco as riquezas do reino de Deus, tá? Então, vamos ver aqui como é a visão que Deus tem concernente a uma pessoa que ela não reconhece, que ela não sente essa necessidade, tá? De reconhecimento que ela é pobre de espírito e ela precisa buscar no Senhor essa riqueza. Isso nós podemos ver, uma visão que Deus tem quando o cristão, quando a pessoa, ela acha não necessária. Nós podemos dizer aqui um texto lá no livro do Apocalipse. Vamos comigo lá. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vamos ver aqui à luz da palavra de Deus o que quer dizer, o que está querendo nos falar aqui no capítulo 3 do livro do Apocalipse, no versículo 14 ao 22. Preste bem atenção, tá? Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14 até o 22. Olha só. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te
que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas, Para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele falando, com a igreja de uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia, Então, o que nós podemos ver um pouco dessa igreja falando da necessidade do reconhecimento de nós vermos que somos pobres de espírito e precisamos buscar no Senhor. Laodiceia se achava já rica, já cheia de abastança, e que não precisava mais de nada, que não precisava talvez nem ouvir mais a voz de Deus, porque já era entendida, porque já sabia, porque era experiente, porque tinha tudo o que se precisava. Estava uma vida cômoda. E o Senhor fala duramente a essa igreja, porque a Laodiceia, ela estava vivendo no conforto e que lhe permitia estar uma vida de equilíbrio. Ela estava morna. Era uma igreja que ela nem estava dedicada 100% à fidelidade a Deus, e nem também ela estava profanamente 100% contra o Senhor, mas ela ficava em meio termo. E existem pessoas que estão vivendo dessa situação, Pessoas que estão na igreja, mas que vivem como Laodiceia. Sua vida está tranquila, está boa, está equilibrada, eu estou bem, mas diante dos olhos do Senhor está pobre, cego, nu, miserável, desgraçado, e você precisa comprar do Senhor o que Ele está lhe ofertando. Então tem que buscar, tem que reconhecer. Então, se você for entender, você vai ver que o Senhor Jesus estava falando justamente sobre isso. E nós precisamos, que é o primeiro passo da bem-aventurança, sabermos da necessidade, ou reconhecimento de que nós precisamos buscar o Senhor na sua graça. Então, seria muito difícil, muito pouco provável que o cristão ele possa liberar o ato da misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, sem que antes ele venha comprar, ou que ele venha buscar do Senhor o ensinamento, o ensinamento do que se é ser misericordioso. Então, primeiro nós temos que ir até ao Senhor. Nós temos que pedir graças ao Senhor, porque a minha misericórdia, o meu perdão, a minha desculpa, humanamente, ela será insuficiente para tamanhos desafios que eu preciso liberar na minha vida. E você não irá conseguir vencer, não conseguirá liberar o perdão se você não estiver completamente buscando ao Senhor e reconhecendo que de si próprio você não tem capacidade para fazer nada em determinadas situações. Então, o segundo passo
até que você chegue, consiga galgar a ser uma pessoa misericordiosa, é ser uma pessoa que tenha a sensibilidade ou a sutileza, uma pessoa que tenha a delicadeza de entender, de perceber a sua fragilidade, o seu estado, a sua condição, tá? Então, como diz a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, isso quer dizer, quando eu sinto as minhas impurezas, né? O meu odor, porque o pecado, ele fede, porque quando a Bíblia compara o pecado como a lepra, então está falando com uma coisa podre, fedorenta, um odor horrendo, e o amor de Deus nos traz a cura para isso. Então, o mal que cometo para satisfazer a vontade da minha carne, da minha natureza, da minha concupiscência, né? Concupiscência. O que é concupiscência? A concupiscência é o desejo desregrado, é o desejo faminto em que a nossa carne, a nossa natureza deseja de fazer algo que não é do agrado de Deus, mas que é errado, é pecado, é a tendência que a nossa velha natureza, a natureza adâmica, ela herdou, então ela tem essa tendência. Então nós somos envolvidos, somos convidados através da concupiscência, do desejo, e começa com um pequeno desejo, e aí você não percebe, vai alimentando esse desejo, e depois você vai dar mais uma olhada, você vai dar mais uma espiada, você dá mais uma investida, e daqui a pouco você não tem mais força e você está envolvido, você está no pecado, você está derrotado. Tem um certo ditado que diz assim, eu não posso evitar que um passarinho ele sobrevoe sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele venha sobre minha cabeça e faça um ninho. Eu tenho condições, cabe a mim, eu tenho essa condição de impedir que ele faça um ninho sobre a minha cabeça. Então, queridos, o segundo bem-aventurança que fala do choro que nós precisamos reconhecer, ter essa sensibilidade de nós nos humilharmos diante do Senhor com choro, buscar ao Senhor com toda a força da nossa alma, sentirmos a nossa miséria, as nossas culpas que nós cometemos. Não, mas Cristo Jesus já pagou lá no Calvário e tudo, mas nós ainda estamos vivendo em um corpo de corruptibilidade, e nós falhamos, nós erramos, nós cometemos erro, e se nós não admitirmos isso, nós estamos caminhando para o precipício, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando com a Bíblia debaixo do braço, mesmo às vezes cantando ou pregando, eu estou caminhando para o precipício, se eu não entender que eu devo reconhecer as minhas culpabilidades e preciso me humilhar e chorar pelos meus pecados diante do Senhor. Quando o profeta Jonas foi até aquela cidade de Nínive, que era a capital da Síria, Jonas, ele teve de levar ali 3 dias, se não me engano, né? Ele passou os dias ali levando a palavra de arrependimento para aquele povo, né? Um povo muito, muito arisco, muito hostil, muito bárbaro, um povo que matava, que destruía os profetas. Mas essa palavra que Jonas pregou, eles receberam, eles sentiram, tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus na boca do profeta, por mais que o profeta não quisesse levar a palavra de perdão, porque o povo ninivita, o povo de Nínive, os assírios, eles massacravam os judeus, eles judiavam do povo hebreu, e isso fazia com que Jonas sentisse
com certeza o desejo grande e ardil de que aquele povo fosse destruído. Mas a misericórdia de Deus era tamanha, e Jonas teve também a oportunidade por Deus, e ali Jonas levou a palavra de arrependimento, e o povo de Nínive fez um grande jejum. Se fôssemos perguntar nos dias de hoje, meus queridos, vocês já fizeram alguma vez, ou semanalmente, sei lá, um jejum pelas misericórdias de Deus, um jejum pedindo perdão dos teus pecados? Porque hoje em dia é normal, quando se fala em jejum, ninguém está jejuando, tá sim, mas quando se jejuma, as pessoas fazem jejum de um dia, de 7 dias, de 7 semanas, de 40 dias, mas muitos fazem jejum com o propósito de coisas, de seus interesses terrenos, materiais, mas ninguém tem se atentado a fazer um jejum para estar mais forte, para que possa frustrar, decepcionar menos a Deus e fazer e poder ter força para fazer a vontade do Senhor, tá entendendo? Então essa é a sensibilidade que nós temos que ter. Olha só o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, falando sobre essa questão. Lucas capítulo 18. Que Deus abençoe todos os nossos alunos que estão online, né? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 18, tá? E o versículo do 9 ao 14. Veja só. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós me perdoe. Eu fui ler o versículo 8, gente. Vou botar a culpa no meu óculos, não, viu? Eu sou um pouco ruim da vista, mas pronto, está aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Certo? Então você pode ver que já haviam pessoas prepotentes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vemos essa palavra muito rica, né, que o Senhor Jesus nos traz à tona aqui, esse ensinamento, que falava da comparação desses 2 homens. Um homem bastante religioso, um fariseu, né, observador da lei, do decálogo de Moisés, né, e que nas suas orações ele se exaltava, né? A gente já falou desse tema dessa aula, mas a gente volta sempre retratando de novo, até que os alunos possam pegar a visão e ter o entendimento real, né? Tá certo? Da situação. Então,
ele se achava conhecedor, ele se achava prepotente, ele se achava justo, porque era uma pessoa que sempre estava nas igrejas, sempre estava lendo, né? Estava na sinagoga sempre, estava fazendo o seu jejum 2 vezes na semana, era um dizimista fiel, uma pessoa que estava caminhando bem. Porém, o seu comportamento, quando ele apontou para o publicano e ali o menosprezou, aquilo ali com certeza, trouxe a atenção do Senhor, chamou a ira de Deus, porque o Senhor é aquele que dá a sua misericórdia, o seu perdão a todos nós, e não nos cabe julgarmos a ninguém, não nos cabe dizermos quem é melhor do que nós, ou se nós somos melhor do que o nosso próximo. Então, o Senhor Jesus fala ali para os discípulos, ensina-os que, com certeza, o que desceu em paz, que desceu com a sua alma lavada, né, que sentiu a misericórdia, o Espírito dentro dele, foi o publicano, porque ele nem ousava olhar para o céu e também ele era reconhecedor. Você pode ver muito bem que ele se encaixa nisso aqui. O cara estava se humilhando, não batia no peito, o cara chorava. E ele pedia a misericórdia de Deus, sabendo que não era merecedor, mas que o Senhor pudesse lhe dar por compaixão a sua misericórdia, né? E quanto muitas das vezes nós nos preocupamos, nos avaliamos, né? E já achamos bem desenvolvidos ou bem íntimos com Deus, né? E às vezes achamos que por muito pregar, por muito cantar bem, já estamos muito bem. Por muito estarmos em orações, por muito estarmos em grandes projetos e doações da igreja, que tudo isso já é autossuficiente. Mas nós precisamos reconhecer nossas misérias e chorar diante do Senhor. Olha só aqui, para concluir aqui essa parte, no capítulo 7, versículo 36, olha que coisa maravilhosa que Jesus mostra aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, outro fariseu entrando aqui na história. Lucas capítulo 7, tá? Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, tá? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés, chorando, começou a lhe regar com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus. Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só que passagem maravilhosa, que passagem linda, né? Que Jesus nos traz aqui uma outra lição, né? Essa mulher, ela estava nos pés de Jesus, ela teve a sensibilidade, ela chorou nos pés do mestre, ela colocou o unguento ali, o perfume, ela ungiu ali o Senhor e ela estava beijando os pés do mestre, enquanto que o fariseu estava preocupado em tentar julgar o Senhor, dizendo: se ele soubesse, se ele realmente fosse um profeta, ele sabia que essa mulher aí é meretriz, é uma rameira, é uma mulher da vida, não podia deixar tocar. Mas o amor do Senhor, ele vai muito mais além, né? A graça de Deus superabunda, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então, por isso, queridos, que nós precisamos ter essa sensibilidade. Então, tu só vai conseguir chegar no nível lá de ser bem-aventurado ou feliz, aquele que é misericordioso, se antes de tudo tu passares por esses processos. Porque aqui fala do verdadeiro novo nascimento. Se você não está se identificando com isso aqui, você não nasceu completamente da água do Espírito. Ah, quem é o Senhor para me julgar? Eu sou da igreja, eu sou batizado, eu sou crente há tantos anos, pode ter 1000 anos, mas você tem que estar encaixado com as palavras que o Mestre está ensinando e querendo que nós venhamos a seguir elas. Não importa que nível que você esteja, até ministerialmente, pode até ser arcanjo, mas você precisa encaixar-se nessas bem-aventuranças. A terceira fala de abnegação, de renúncia, né? É quando o manso, né? Essa mansidão, essa humildade, ela vai além das aparências. É quando eu permito substituir o meu controle natural e permito o fruto do Espírito Santo administrar as minhas reações e vontades sobre determinadas situações. Isso você vai ver o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas, no capítulo 5, os frutos do Espírito. Você pode ler lá depois em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26, aí você vai ver uma coisa chamada domínio próprio. E entender que mansidão, ela não se limita de um cara que é calmo, que é tranquilo, que tem a sua genética parada, que é uma pessoa que não fala muito. Ah, ali é manso. Ah, ali é uma pessoa dócil demais. Mas por muitas vezes, quando acontece alguma coisa ao extremo, você começa a dizer: eu desconheço o fulano. Você já ouviu falar naquele ditado que diz que os mais, perigosos, os mais violentos, os mais sanguinários, né? Os sanguíneos são aqueles que são calados, são os que ficam em silêncio. Então, obviamente, chegamos a uma conclusão de que o que a palavra fala sobre mansidão não quer dizer sobre uma pessoa calada, mas uma pessoa que tem o domínio próprio
pela graça de Deus. Uma pessoa que consegue colocar um freio naquilo que ela tem vontade de fazer por si mesma, mas não faz, porque ela entregou a sua vida ao Senhor, e cabe ao Senhor assim fazer jus. Então, Jesus nos dá o modelo também, você pode ler depois, em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, certo? Jesus irou-se, porém não pecou, porque as pessoas querem dizer que o crente não pode se zangar, o cristão ele não pode se irar. Mas Paulo mesmo dizia, irai-vos, mas não pequeis. Lá em Romanos, você leia lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 21, e você pode ler também algumas referências que falam acerca de Jesus também, que às vezes também teve seus aborrecimentos, como em Mateus 21, versículo 12 e 13, Marcos 11, 15 e 16, lá em João 2, 3 e versículo 17 falam, esses três evangelhos relatam, aliás, esses quatro evangelistas relatam a mesma narrativa da história, né? Jesus pegou uma zorra, um chicote, e ele colocou todo mundo para correr. Ele rebolou as mesas, ele virou tudo, botou os bichos para correr, e ali ele irou-se, mas não pecou. Tá entendendo? Aí quer dizer que crente pode se zangar. Crente era um ser humano. Ele não é um ser sobrenatural. E Jesus, por estar na forma humana, teve também a sua ira humana. Só que ele não pecou, né? E o que dizer quando a palavra fala que Deus ele é amor, mas que ele também é justiça? E que houve tantas e tantas coisas que nós vemos a ira de Deus sobre os homens por causa dos seus pecados. E por isso Deus pecou? E por isso Deus peca? Né? Ou seja, nós precisamos aprender a ter discernimento. Então, o verdadeiro manso é aquele que tem o domínio, certo? Não é aquele que é porque é medroso, mas é aquele que ele é capaz de fazer, mas ele não faz, ele não complementa, ele não fecha ali o complemento, porque ele tem o domínio do fruto do Espírito na sua vida, e é o que a gente precisa. Então, não tem como chegar na quinta bem-aventurança se não passar pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta, que é a persistência, que é a constância, né? É quando eu busco, é quando eu procuro me aproximar de Deus em toda a vontade do meu coração, né? É ter fome, é sede ardente, né? E diariamente de Deus. Assim como você tem a necessidade todo dia de você comer, você toma um café da manhã, você tem o seu almoço, a sua refeição, você tem o seu café da tarde, sua merenda, você tem a sua refeição à noite, mas você se alimenta diariamente. Assim também deve ser do lado espiritual. Se eu não alimentar o meu espírito, ele fica desnutrido, e ele desnutrido torna-se um perigo, porque a carne vai ser superior ao espírito. Ou seja, eu posso estar encaixado naquele versículo que diz, vigiai e orai. Se eu tanto orar e eu não tiver a vigilância, eu vou pecar porque eu não vigiei. Mas se eu vigiar e eu não orar o suficiente, eu vou cometer o pecado. Porque eu sei que aquilo é errado, mas eu não tenho força, e eu vou fazer aquilo, eu vou abraçar aquilo, porque eu não aguento. Então tem que andar esse conjunto complementar. Então temos que ter fome e sede de justiça, de buscar a Deus em todas as coisas e em tudo, certo? Então, para essa persistência, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8, você leia depois, tá? No capítulo 6 também, de Mateus, versículo 33, né?
Jesus também lhe oferece ser a água viva para matar a sede do nosso espírito. Ele falando com aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 13, versículo 14, né? Então haverá, profeticamente na palavra, haverá fome e sede do alimento espiritual sobre a terra. Então você vai ver essa palavra em Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Os homens vão estar famintos e não vai ter nem comida e nem bebida. Vai ter dias em que vão clamar pela palavra. Vão chorar, mas ela não vai estar mais prontificada, porque vai ser dia escasso. Assim também, lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, né? Que também faz o apelo, o convite: busquemos ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto, enquanto você pode, tá bom? Então, nós vemos essa sistemática que o Senhor vem falando do Sermão do Monte. Primeiro, ele fala sobre reconhecimento, pobre de espírito. Depois ele fala de humilhação, de chorar, de pedir ao Senhor perdão dos seus pecados, sempre olhar para a sua fraqueza, sempre olhar para a sua trava, que é muito grande diante de você, e você consegue enxergar um pequeno algueiro no olho do teu irmão. Quantos fazem isso, né? Ou seja, e também ter a fome e a sede de buscar ao Senhor, né? E ter a mansidão e a humildade. Para tudo isso nós podemos depois chegar à fase de misericordiosos, né? De misericordiosos. Então, nós precisamos passar por essas etapas, né? Por essas etapas. Então, vejamos, meus queridos, falando sobre a misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, o misericordioso, ele não busca se vingar quando ele é ofendido, tá? O misericordioso, ele não busca a vingança quando ele é ofendido. Você acha que uma pessoa natural, quando ela é afetada, quando ela é atingida, ela vai deixar para lá? Ela não vai buscar um meio de se vingar? Se ela for medrosa, ela vai procurar um outro meio, mas desde que sacie a vingança, a sede, né? Ela não tem misericórdia, ela não quer saber, né? Então, busca se vingar a pessoa que ofendeu, mas a pessoa que exerce a misericórdia, ela exerce um sentimento de piedade para com o seu ofensor. Aí você diz isso: pastor, mas isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Aí eu lhe digo: por que é que está com 30 minutos, eu acho? É um pouco mais de 30 minutos que eu estou te explicando, voltando lá atrás, tá? Voltando lá atrás, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta bem-aventurança, para que tu possa conseguir colocar essa aqui em vigência. Porque se essa daqui tivesse lá em primeiro, ia ficar complicado, não ia? Não ia ficar complicado? É como alguém dissesse, você tem que subir, mas para subir você tem que chegar lá em cima, mas não passar por 10 degraus. Impossível, né? Impossível. Então, o misericordioso, ele se condói com a dor do outro e busca amenizá-la. O misericordioso, ele
sente a dor do próximo, ele sente a miséria da pessoa, do estado da pessoa, e ele não somente sente, mas ele procura, ele busca amenizar, ele procura diminuir da forma que ele consegue, que ele pode fazer. Então, ao refletir naquilo que significa ser misericordioso, a maneira como ele se porta em relação ao outro, você consegue se ver como um desses. Você conseguiria se ver assim, com uma pessoa misericordiosa? Você tem exercido, você está exercendo essa bem-aventurança de ser misericordioso ou misericordiosa, né? Então, qual é o objetivo da misericórdia? A misericórdia de Deus decorre da graça. Ninguém pode receber misericórdia porque merece. Um coração somente se torna misericordioso porque reconhece a misericórdia que recebeu sem merecer de Deus. O homem que reconhece que obteve de Deus o perdão pelos seus pecados é aquele que ora clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Você sabia que na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, ela pode, no seu trajeto da oração, ela ser cancelada, ela ser anulada quando você se direciona a Deus? Você sabia? É uma oração que ela tem que subir com uma pureza 100%. 100%. Ou seja, quando chega perdoa as minhas dívidas como eu tenho. Olha só, como eu tenho. Não é como eu vou. É como eu tenho perdoado os meus devedores. Então, a dívida que tu pede a Deus de misericórdia, de perdão, ela só vai alcançar, você só vai conseguir ser assistido, ouvido e perdoado pelo Eterno se você colocar ou aprender esta aula, esta lição de perdoar os teus devedores. Porque aí vai vir também aquela parábola que o Senhor fala daquele rei, né? Que ele pegou aquele devedor, aquele empregado que estava devendo, e ele fez o seguinte: olha, você vai pagar na prisão, você vai ser vendido como escravo, você, sua mulher e seus filhos, porque assim era o costume daquela época, né? Quando havia dívida e não podia se pagar, né? E aí eram vendidos como escravos, filhos, tudo, e a dívida desse homem era muito grande, porque até a mulher e ele próprio seriam vendidos como escravo e os filhos, né? Para poder pagar. Então ele chora, tá? Ele se prostra. Então ele começa a chorar e a pedir clemência, compaixão, misericórdia ao rei, para que lhe perdoe. E o rei sentiu a profunda comoção e teve misericórdia, e assim perdoou aquele homem. Só que quando aquele homem sai da presença do rei, ele se depara com um outro empregado que estava lhe devendo uma quantia não tão grande como aquele homem estava devendo para o rei, mas uma quantia bem significante para daquele moço. E o que é que acontece? Ele vai e ele pega aquele rapaz, né? Pega aquele rapaz e ele sufoca e ele diz: você vai ter que me pagar hoje. Mas aquele moço diz: eu não tenho condição hoje, eu vou lhe pagar, tenha só mais um pouco de paciência. Mas aquele elemento, aquele indivíduo não teve misericórdia, ele não lembrou-se do perdão
que o rei lhe perdoou da grande dívida, que ele e os seus filhos e a sua esposa seriam vendidos como escravos. Ele não lembrou disso aí. Então o que é que acontece? Ele lança sem misericórdia aquele pobre rapaz na prisão. E aí as pessoas vêm e vão contar até o rei: rei, o senhor está lembrado? Eu sei que o senhor pega muitos casos, mas o senhor está lembrado de um que não é costumeiro, né? Mas o senhor está lembrado de um caso de um camarada que ele estava devendo uma dívida altíssima e que o senhor iria colocar para vender ele, a esposa, os filhos, né? Todos iam ser escravos? Sim, lembro. Por quê? Não, porque ele chegou lá na frente, depois que o senhor teve compaixão dele, e ele viu um rapaz que estava devendo uma dívida não muito grande a ele, e ele pegou o rapaz sem misericórdia e mandou lançar lá no cárcere. O rapaz está lá preso lá. Aí a ira desse rei subiu, ficou irado, e ele mandou chamar esse indivíduo ingrato, insensível, e ali o pôs na prisão até que se pagasse o último vitém, porque ele não teve misericórdia. Então, essa é a essência, é o ato de se entender o que é perdoar. Porque se eu sou homem, e eu ofendo ao Santo dos Santos com os meus pecados, com a minha ingratidão, porque eu passo a conhecer o Evangelho, eu passo a conhecer a Palavra de Deus, eu passo a seguir os caminhos, mas aí eu deslizo, e aí eu cometo um pecado, só que o pecado eu cometo, as pessoas não estão vendo, e aí eu chego para alguém que cometeu alguma coisa, e aí eu não tenho misericórdia dessa pessoa. Olha, tem perdão para ti não, libera o perdão para ti não, tu vai pagar nessa vida aqui e na outra. E Deus fica olhando pra gente, e fica vendo o tamanho do pecado, o que nós tínhamos feito muito pior do que aquele indivíduo fez com nós fizemos para com Deus. E agora nós não queremos ter misericórdia com o nosso próximo. O maior exemplo de misericórdia encontra-se no próprio Deus, que ele enviou o próprio Filho, lá em João 3,16, porque Deus ele amou ao mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí você quer avaliar o amor de Deus, a misericórdia de Deus quando as pessoas te ofendem, te fazem uma raivinha, ou que faz mesmo que seja algo agravante. Temos que rever os nossos conceitos, se nós estamos realmente vivendo o verdadeiro cristianismo, ou se estamos sendo farisaicos dentro da casa de Deus, se estamos sendo hipócritas dentro da casa de Deus, se estamos sendo demagogos na casa de Deus, e se estamos, que com certeza estamos sendo assistidos pelo Senhor, e seremos disciplinados e julgados pelos nossos atos, se nós não aprendermos a sermos sinceros e justos diante do Senhor. O Evangelho de Lucas traz essa ideia, né, no Cântico de Zacarias. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 78. O homem caído em sua miséria devido ao pecado é tomado pela misericórdia de um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Concluindo, os misericordiosos são felizes porque já obtiveram a misericórdia.
Eles já foram perdoados por seus pecados. Não possuem dificuldades em perdoar quando são ofendidos. Não buscam se vingar ou pagar o mal com o mal, antes exerce aquilo que receberam, a misericórdia. Então, a misericórdia que você recebeu é imerecida. Contudo, Deus faz as misericórdias dele, tá? Se renovarem em sua vida, em minha vida, em nossa vida, a cada novo dia. Como diz as Escrituras, misericórdias do Senhor são a causa porque nós não somos consumidos. Assim como Deus tem compaixão do seu povo, Ele nos convida a termos compaixão uns dos outros. Então, a aplicação dessa lição de hoje para você é: se alguém tem, não sei, recente, ontem, hoje, há um mês, um ano, 10 anos, se alguém te feriu, se alguém te ofendeu, entre numa autoanálise e veja se a ofensa que te fizeram, ela é maior do que a ofensa que você tem feito ao Senhor. Não, mas eu já me converti, eu ofendi muito a Deus sim no passado, mas eu me arrependi. Mas quando você conhece o Evangelho, e mesmo assim você peca, conhecendo a verdade, a tua ofensa ela dói mais em Deus do que quando você estava na ignorância. Então reflita, para que a tua vida seja bem-aventurada, mais do que feliz. Você precisa entender que precisa liberar esse perdão. Precisa liberar o perdão a quem te cometeu o mal, a quem te ofendeu. Porque senão o Pai Celestial não poderá te conceder uma misericórdia que você não tem capacidade de perdoar os homens. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos estarmos a cada dia ligados na videira. Então, para atingir o nível 5, o nível da quinta bem-aventurança, gente, você tem que vir gradativamente, né? Da primeira lá, né? Ou seja, pobre de espírito, depois os que choram, depois os mansos e humildes, depois ter fome e sede, e aí você vai conseguir ser misericordioso, porque aqueles que usam a misericórdia receberão a misericórdia de Deus. Então, quando tudo deixares no altar, com certeza você receberá e irá trocar pela coroa da vida, coroa de glória. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esta aula sirva de edificação e de construtividade para a tua vida em Cristo Jesus. Você, aluno da EBA, quero já deixar um apelo. Você não deixe de participar e de fazer as suas atividades. Nós estamos aí trazendo na nossa plataforma melhores condições, né, para os nossos alunos, proporcionando aí meios com certeza mais evoluídos para que você possa fazer as suas atividades agora através do link, né? Então você pode procurar a irmã Nayara, tá? A Nayara Raquel, e ela vai te passar todas as informações. Você vai preencher, aperta no link lá, tá? Vai responder a sua atividade, bota o seu nome, tá? E aí você preenche e envia a nota automaticamente. Essa nota ela vai ser corrigida e aí você vai ter o conhecimento, tá? E vamos avaliar o que é que precisa
melhorar, para te dar um reforço, e você vai aprendendo com a palavra de Deus, né? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus amado e querido, queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos que nós tivemos com nossos alunos, ó Senhor, teu Espírito Santo que tomou conta desse ambiente, que nos proporcionou a alegria, o gozo e a revelação da tua palavra. Derrama das tuas ricas bênçãos mais e mais sobre a vida de cada um e dai-nos, Senhor, do teu amor, pois precisamos a cada dia dele. Dai-nos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Dai-nos, Senhor, forças para que nós possamos, Senhor, a cada dia esforçarmos para estar debaixo dos teus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que nós somos gratos por tudo e por todo sempre. Nós dizemos amém. Shalom, Adonai a todos, um forte abraço e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.